Salmo de 122. Salmo não é capítulo, é só um número. Salmo de número 122, versículo 1. O pastor Adelson mandou um banner assim da igreja, aqui do culto, e aquilo me chamou a atenção. Como é culto da família, não deixarei de pregar em cima do tema. Salmo 122, versículo 1. É o que está no tema de vocês aí. Entendeu aí, né? Então tá bom. Para que a glória do Senhor seja manifestada na minha e na sua vida hoje, não quero ser muito rude, comparável, muito eloquente. Eu vou falar o que Deus vai passar dentro da sua palavra, e se você estiver de acordo ouvi-la, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Amém? Fico grato pelos testemunhos dos irmãos. Toda atenção agora é pouca, nada de barulho, porque você precisa ouvir o que Deus tem para falar para você. Não adianta você vir na casa de Deus e cantar, louvar e não, é que nem a irmã falou, não prestar atenção. Chega lá fora, você esqueceu, você perdeu a bênção. Que adianta você pagar o preço para a casa de Deus e depois você sai e você não leva aquilo que Deus quer que você leve. Então não é eu que estou te julgando, mas a palavra nos corrige da maneira que tem que corrigir. Até eu também, se eu pregar aqui, chegar lá fora, falar um palavrão ou desacatar alguém, eu já perdi minha bênção. Não adianta eu me consagrar e vir aqui o tempo todo e sair daqui vazio, como diz a palavra. Então tá bom. O livro de Salmos, de número 122, versículo 1, está no banho da igreja, é o contexto dessa palavra de hoje sobre família. Fala assim: a oração para que a paz de Jerusalém continue. Continue. Cântico de degraus de Davi. Alegrei-me quando me disseres aos nossos pés. Aliás, alegrei quando me disseres, me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro da tua portas, ó Jerusalém. Louvado seja Deus. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos e as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Do lado B, no versículo 7. Haja paz dentro do teu muro, prosperidade dentro do teus palácios, por causa dos meus irmãos. Amigos, glória a Deus. Isso é muito forte. E direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Poderia você sentar? Continue no livro de Salmo ainda. Vamos sair daqui do livro de Salmo, quase. Olha o que Deus está falando aqui. Louvado seja Deus. Agora, para fazer esse texto que estamos mencionando aqui dentro da palavra de Deus, se você quiser abrir lá com a sua Bíblia Sagrada, abra. Se não, preste bem atenção, amém? Pode deixar a criança, que a criança ela faz parte do mundo do céu. Criança assim mesmo, eu já fui criança. Então diz assim no livro de 1 Samuel, capítulo, agora aqui é capítulo, não é mais número, porque aqui não é salmo, aqui é o livro de Samuel. 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim, no título prefácio desse tempo, tema: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, eita Deus, e vem, envia-te a Jessé, a Belamita, porque dentre aos seus filhos me tenham provido de um rei. Deus está falando com alguém aqui. Deus chamou alguém aqui para a obra. Porém disse a Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas e tua mão, e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidar a Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que há de fazer, ungir-me a quem eu te disser. Eita Deus. Bem aqui no capítulo 16, do versículo 12, diz assim: então mandou buscar, trouxe Seru, um ruivo famoso, de semblantes e de boa presença, e disse ao Senhor: levanta-te, unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se, tomou
se tomou a Ramá, quer dizer, foi a Ramá. Ok, meus irmãos? Meus queridos, amados irmãos, quando eu vejo olhando para a vida de Davi aqui, uma família abençoada, uma família de belemita, eu fui estudar sobre a vida de Davi. Davi era um menino que vivia mais nos que fazer na corte das demandas do seu pai. E Davi, foi um jovem muito exemplar dentro da casa do Senhor. Ele foi um jovem muito obediente dentro da casa do seu pai também. E para quem não conhece, essa família belemita, eles vêm de uma teoria de adoradores. Eles vêm de um povo que outrora servia a Deus, respeitava os seus conceitos, a sua corte espiritual e material. Então Davi, ele era filho de um homem que era praticamente quase um sacerdote. Jessé era um homem que temia Deus, era um homem que buscava a presença do Senhor, era um homem que buscava Deus, era um homem que temia a palavra do Senhor. E quando viu um profeta vir na sua direção, ou a sua cidade, ou seu bairro, a sua casa, ou seu vilarejo, ou sua circunvizinhança, diz a Bíblia que aquele povo temia, porque quando viu o profeta dizia: vem em paz, vem com Deus. Se ele falasse, eu venho com Deus, é porque significa vem em paz, porque Deus não estava ainda falando com o povo coisas horrorosas, coisas rodízio que podia até mesmo provar o seu povo, ou entregar na mão de qualquer inimigo se estiver desobedecendo, ou se desobedecesse a demanda de Deus, a voz do Senhor. Mas ali quando Jessé veio, alguém falou: você vem em paz. Saul também falou essa mesma palavra: vem em paz, Samuel, vem em paz para cá. O Deus mandou você vir aqui. Ele já estava preocupado, porque ele sabe que ele desobedecer a Deus. No livro de 1 aqui, a Samuel, no capítulo 15, e do versículo 22 e 23, porém você vai entender que o espírito da rebeldia é um espírito de rebelião e de feitiçaria que não convém a Deus nada. É um espírito que não bate com o de Deus. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, a sua palavra e a minha palavra de Deus diz, que quando Saul, ele se rebela contra a casa do Senhor, a Bíblia diz que ali no momento que Samuel chega a Saul e diz para ele: o Senhor te rejeitou o teu chamado, porque tu foste desobediente, foste rebelde à casa do Senhor, deste ouvido à voz do povo, não a de Deus. O povo não pediu a Deus, ao rei. Outrora pediu tu ao rei para ser rei dele, porque o povo não esperou Deus falar com ele. Você não está entendendo, você vai entender daqui a pouco o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. E já está falando. Então, quando ele chega e se depara com a situação diante de um rei, de um homem, de uma autoridade, de uma corte marcial que existia dentro daquele província de Israel, aqueles hebreus ali, que era um povo que veio do cativeiro e ficou perto do Jordão, do Nilo. É um povo que vem do cativeiro saindo por Jericó, aquele povo que vem dos montes Sinai, um povo que vem do Egito, que estava ali junto com os egípcios, quase 500 anos, 400 e umas quebradas, 50 anos. Ali Deus manda o profeta Moisés para profetizar dentro daquela nação, dizendo: o meu povo foi a cativo há mais de 450 anos, porque os 50 anos foi 42 anos que Moisés, quando ele estava com 40 anos, Deus manda ele sair da terra de Midian. Aliás, sair do Egito, que ele era príncipe, ir para Midian. Ele tinha 40 anos, e quando ele chega no deserto, perto do Sinai, na terra de Midian, casa do seu sogro Jetro, ele, esposa de Zípora, pai de Jéssica, a Bíblia diz que aquele homem teve um encontro com quem? Com Deus. E quando ele vai para os montes Sinai, ali ele vê a face de Deus não se consumindo. O anjo fala sobre a boca dele, Deus fala na boca de um anjo, e o anjo desce no grau, desce na sarça, que diga, e fala com Moisés e diz: olha, ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou duro de boca. Deus diz: quando ele te perguntar o que eu sou, tu não diz outra coisa a você, dizer que eu sou o que sou, e eu estou te enviando para tu profetizar para Faraó, deixar o meu povo ir, para meu povo me adorar no deserto de Sinai. Aleluia! É isso que Deus quer para mim e para você. Que o inimigo venha largar os seus bens, venha largar o seu trabalho, venha largar a sua casa e venha te deixar em paz, para você ter força para adorar o nome santo do Senhor nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus a falência desses demônios a partir de hoje na sua vida, da sua história, do seu trabalho, da minha história, da minha vida e da sua vida. Que eles não venham mais querer nos atrapalhar de louvar o Senhor, de vir para a casa de Deus, porque muitas das vezes o inimigo, ele coloca o empecilho, ele coloca aquela força satânica maligna,
aqui da terra, é de outra espada.